Oi, gente! Eu tô aqui para apresentar um vídeo que eu gravei ele há 2 anos e nunca subi. É isso mesmo. Eu gravei um vídeo tem 2 anos sobre a minha saída e a minha decisão financeira, com muito planejamento, de vender um apartamento financiado e ir para o aluguel. E passado 3 anos dessa decisão, eu tenho percebido que eu ainda estou muito contente com a decisão que eu tive lá atrás. Só que eu gravei esse vídeo em 2018, nós estamos em 2020, e eu nunca subi ele para o YouTube. Eu ficava pensando que ele era um vídeo que falava de muitas coisas pessoais, particulares, e muitas pessoas gostam de especular a vida da gente. Só que o que acontece? Nós estamos no ano de 2020, a pandemia do Covid-19 se alastrou para todo o mundo, a crise econômica mundial, não é só brasileira, já é uma realidade. Muitas pessoas estão tendo que tomar decisões financeiras importantes, quebrar paradigmas, mudar a cultura, a visão, as crenças que se tem a respeito das questões financeiras mesmo, né? Então eu resolvi subir por quê? Porque muita gente perguntando isso e eu fui vendo a quantidade de pessoas que também tinham tomado essa decisão e estavam muito bem com a decisão tomada de ir para o aluguel e se livrar de um financiamento de longo prazo. Não tem fórmula mágica. Não estou aqui para poder convencer ninguém a sair do seu financiamento, mudar de vida radicalmente, mas às vezes você ouvir outra pessoa contando a história dela pode inspirar. Não estou falando de cálculos, cada caso é um caso. Tem gente que mora num aluguel que pagaria o mesmo preço de um financiamento, por isso vale a pena o financiamento. Existem várias fórmulas, existem vários cálculos que temos aí na internet. Outros planejadores financeiros podem fazer isso também para você, para ajudar você a tomar a decisão na ponta do lápis. A minha decisão foi na ponta do lápis. E para além disso, o que eu tô falando aqui é de qualidade de vida. Então, assistam o vídeo, mas com esse viés. Eu saí de um financiamento, tem 3 anos, quitei ele, saí dessa dívida enorme, que vocês vão ver eu contando aí no vídeo. Sigo meu planejamento firme e forte, que é um planejamento para longo prazo, ok? Então tá lá, assistam aí o vídeo. Oi, gente! Esse vídeo que eu vou fazer aqui é também uma demanda das pessoas que me perguntam sobre por que eu vendi o meu apartamento financiado para vir morar numa casa de aluguel. Alugar ou financiar um imóvel. Eu vou dar a minha opinião, vou falar da minha experiência própria. Como eu já falei em alguns outros vídeos, algumas pessoas me conhecem e eu já assumidamente falo com muita tranquilidade, porque o bonito é você falar da superação. Eu nunca tive educação financeira, assim como eu acredito que muitas pessoas no Brasil não têm. Quando eu fui descobrir educação financeira foi agora adulta, né, de uns 5 anos pra cá, que eu venho realmente imersa nessa literatura, nesse conceito, nessa ideia, nessa vida, nesse estilo de vida realmente educado financeiramente. Porque eu era uma pessoa super endividada e aí aquilo me angustiava muito, aquilo ali não estava bom pra mim. Eu entrei num processo de que realmente eu queria dar um basta naquilo, não dava mais. E aí eu fui buscar, como eu sempre faço na minha vida, estudar, me informar e melhorar a minha vida. E qual foi a primeira transformação e a primeira decisão, aquela que você pega e fala assim, cara, é agora que eu tenho que tomar a decisão realmente, com tudo isso aqui que eu li, com tudo isso aqui que eu fiz. Foi a venda do meu apartamento financiado. E eu vou dizer por quê. Minha educação sempre foi assim, você tem que ter a casa própria. Todo mundo, eu acho que cresceu escutando isso. Você tem que ter a casa própria, nem que seja financiada. Eu lembro que quando eu financei o apartamento, eu financei na planta. Quando eu quis comprar esse apartamento, eu mirei nele. Meus pais se separaram e minha mãe vendeu a casa. Eu morava de aluguel num apartamento, mas pra mim isso não era legal. Porque era dinheiro jogado fora. Né? Era dinheiro para dar para os outros, era uma coisa que você nunca ia ter um retorno. É assim que a gente é criado, é assim que a gente é educado. Peguei empréstimo consignado para poder financiar a entrada do apartamento, que era de 20 mil. E as prestações eu fui assumindo, era 700, 800 reais enquanto estava na planta.
Quando o apartamento ele é entregue depois da planta, é outro índice. Ele é corrigido com base em outro índice, as parcelas. Sem contar que ainda tinha as intermediárias. O plano era assim, no contrato era 190 mil o apartamento, quando eu comprei. E você, pelo plano de pagamento, você quitava ele em 5 anos. Se você obedecesse direitinho o plano de pagamento. Só que aquelas cláusulas que falam sobre o índice, você não lê, você não faz conta, o que você quer é só a sua casa própria. Ok, comprei. No dia que entregou as chaves, eu fui na igreja, eu agradeci, eu tava tão feliz porque eu tinha comprado minha casa. Tem foto do meu filho, a gente visitando assim o apartamento, e eu tinha aquela coisa de dar o melhor pra ele. E aí o prédio tinha piscina, tinha salão de festa, churrasqueira, e eu, meu Deus, sauna, e eu, ai que bom que eu vou morar aqui nesse lugar, meu filho vai ter do bom e do melhor. E aí passa a vida, vai passando, demorou pra sair o Habits, o Alvará, e eu tinha a ideia de que quando eu entregasse a chave com o Habits, eu ia pegar o financiamento da Caixa Econômica. Gente, clássico do povão, então eu falo mesmo. Fui lá na Caixa Econômica e peguei 10 mil do meu fundo de garantia, mais o restante, eu parcelei 180 mil reais. E aí a prestação era mais ou menos 1.800, 1.900 reais que começou e ia decrescendo. Gente, esse decréscimo é R$2 por mês. Não se iluda. R$2 por mês é que vai diminuindo a parcela. E aí eu fui pensando sempre, a primeira parcela que eu tenho que pagar é a do apartamento. Os anos foram passando, o poder de compra meu foi diminuindo, o padrão de vida também foi diminuindo. Meu filho saiu da escola particular, mas o apartamento estava lá. Eu fui diminuindo a questão de compras, viagens, o estilo de vida mesmo. Meu padrão de vida foi diminuindo. Ao passar dos anos, essa prestação ela foi pesando demais. E você, quando a gente não é educado financeiramente, o que a gente pensa? Pegou o dinheiro ali do financiamento, pagou a casa já é sua. E a casa não é nossa. A casa só ia ser minha depois de 30 anos, que foi o que eu parcelei. 30 anos. Quando eu fiz o curso de educação financeira, eu caí na real, porque a gente aprende a botar todas as contas no papel. A gente também faz muita reflexão com base no comportamento financeiro. A gente tem muita quebra de crenças que a gente costuma crescer escutando. Nós também somos imersos nesse momento, nesse contexto de pensar o presente, o passado e o futuro. Pensar o passado com muito respeito, porque você teve aquela história, você foi criado daquela forma, tenho muito respeito por tudo isso, quebrar essas coisas agora no presente, pensar também no futuro. É por isso que eu digo, a educação financeira ela é comportamental. Esse negócio, os números não aumentem jamais, massa, ótimo. Mas a primeira base de tudo é o comportamento. Depois que eu fiz o curso de educação financeira, que eu fiz apontamento de despesas, que eu fiz toda essa ressignificação do meu eu financeiro, o que eu queria para minha vida, e aí eu vou falar algumas coisas que também me ajudaram a ponderar sobre a questão da venda do apartamento, eu decidi botar ele à venda. Foi muito sacrifício, eu chorei horrores. O condomínio era estupidamente absurdo aqui na minha cidade, eu moro em Brasília, e esse condomínio caro pra caramba, muito caro. Quando você compra um apartamento na planta, você não tem ainda a ideia de como será o condomínio. Quais são as pessoas que vão morar lá? Como que é esse grupo social e como ele pensa, como ele se comporta? O que depois, quando eu mudei, o que veio a ser o condomínio meu? Muitas pessoas, pode dizer assim, 80% das pessoas já tinham uma casa própria, venderam porque queriam ir para um apartamento. Filhos já casados, pessoas já aposentadas. É uma outra mentalidade, é outra cultura minha, com 30 e poucos anos, 2 filhos, recém-casada, ainda no estilo de vida que eu tenho, que eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de ter esse meu lazer. E o pessoal aposentado, o desse grupo, não tô falando que são todos aposentados, gostam de ficar em casa, curtir aquela piscina, aquela sala ali no apartamento, tem um dinheiro que pode pagar um condomínio de R$800 numa boa. Essa foi uma frustração e é uma dica realmente que eu dou para as pessoas. Comprar apartamento na planta tem essa furada. Você não sabe qual vai ser, como vai ser constituído o condomínio, como que vai ser esse grupo social do condomínio. Então o condomínio também começou a pesar muito. E aí quando eu fiz meu apontamento de despesas, eu comecei a ver condomínio e prestação da casa, eu estava gastando muito para morar. Aquela coluna que fala sobre o percentual que eu mostro na minha planilha, que eu acho legal todo mundo ter essa coluna na sua planilha de orçamento, que é o percentual daquela despesa em cima da sua receita.
me deu a ideia de que eu estava gastando um percentual altíssimo só com moradia e não estava usufruindo das outras coisas. Eu botei o apartamento à venda com muito custo, com muito sacrifício, chorando horrores. Passei 1 ano para poder vender ele. Muito tempo demorou. E eu só vendeu porque eu botei preço, porque o mercado imobiliário tá uma bosta. Eu já estava desesperador viver naquela situação de padrão de vida caindo, de prestação do apartamento que tinha que pagar porque você não pode dever, a caixa, você não... na verdade você não pode dever nada, né? E tem outras coisas que ajudaram eu a pensar sobre isso. Primeiro eu queria sair do apartamento para uma casa. Por quê? O meu primeiro filho foi criado numa casa, eu fui criada numa casa e minha filha estava sendo criada dentro do apartamento. E eu comecei a visualizar isso. Gente, como é bom morar num lugar com espaço, com liberdade. E eu queria dar isso também para minha filha. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas aí apartamento é um investimento. Eu não acredito nisso. Apartamento, eu sou daqueles que acreditam que imóvel não é investimento, é um bem. Porque por mais que você alugue, ou por mais que você venha a ter ele daqui a 30, 20 anos, é muito tempo. Apartamento não é investimento, é um bem. Você compra ele e você vai ter gastos com ele, direto. Por mais que você alugue, tenha um aluguel, você continua tendo essa manutenção. Aí as pessoas falavam assim, poxa, mas você não vai deixar nada para os seus filhos? Aí eu, nossa, gente, esse é o melhor argumento que se tem para você que está em dúvida, vender. Ou então sair do financiamento e ir para um aluguel ou ir para uma casa, qualquer que seja, menos pagar juros para o banco. Porque assim, esse é um fator terrível, os juros do banco. Mas esse negócio de deixar um bem para os filhos, vamos lá, à realidade. Hoje em dia, as pessoas não estão mais ligando os filhos para esse negócio de patrimônio, de bens. Eles estão nos superando muito, muito mais. É um patrimônio que você pensa, vou deixar para os meus filhos. Você não sabe nem se eles vão querer isso. E eu vou contar para vocês o que acontece que dá esse choque na gente. Quando meu filho fez 18 anos, ele falou que não queria ir para a faculdade, ele queria ir para a Austrália. Você já pensou se eu pago um apartamento ou uma casa que seja, pensando em deixar para o meu filho, daqui a 20 anos ele vai para você e fala assim, eu quero morar fora, eu quero fazer um intercâmbio, eu não quero voltar para cá para o Brasil, eu não quero essa casa, eu quero morar, eu quero viver a minha vida. A gente fica pensando muito em deixar para as gerações. Fazer render o dinheiro é uma coisa. Com imóveis, é uma reflexão, a parte que se faz, eu não acho tão bom, não é tão rentável você investir em imóveis do que você investir em outras boas carteiras de investimentos. Mas enfim, se você gosta de imóveis, ok. Mas não pense que é para deixar para os seus filhos, porque as gerações que vão chegar, elas estão em outra vibe. Eu li uma notícia, deve ter uns 2 anos, falando que hoje em dia os casais aposentados lá na Europa, no Japão, o que eles estão fazendo? Eles aposentam, fecham a sua casa e vão morar em outro lugar. Tipo assim, eu moro no Japão, mas eu quero passar 2 anos morando na Alemanha, 3 anos morando na Califórnia e vão-se embora. E aí um outro fator que me ajudou também nessa decisão de vender ou não vender o apartamento financiado. Quando eu pensei na minha aposentadoria, eu sei o que eu quero para o meu futuro. Eu quero curtir minha vida. Eu não quero ficar presa a imóvel. Eu quero fechar a casa e sair fora. Aí meus filhos não vão querer ficar nesse lugar. Então assim, esse negócio de pensar, eu preciso ter alguma coisa pro futuro, aí você tem que pensar como será o futuro. O futuro dos seus filhos, será que eles estão nessa mesma vibe que a gente tem hoje? Hoje em dia as pessoas alugam carro, alugam casa, alugam celular, alugam roupa, alugam bolsa, alugam tudo. As pessoas não têm mais essa coisa de é meu, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter padrão de vida e prazer nisso que eu tenho. Não interessa se é meu ou se não é. Hoje eu quero isso. Ainda mais hoje que as coisas são tão rápidas. As coisas hoje são tão voláteis, são tão rápidas nesse sentido. Não estou falando no sentido pejorativo. Mas as coisas passam tão rápido. Tem esse exemplo que eu falei. As pessoas hoje querem morar num lugar, daqui a pouco querem morar em outro. As pessoas hoje querem ter um carro, daqui a pouco querem ter outro. A dúvida que vocês devem estar querendo saber é o seguinte. E agora, como é que está? Para resumir. Vendi meu apartamento financiado e fui morar numa casa de aluguel. O apartamento que eu morava, quando eu saí de lá, eu tinha pagado já 7 anos dele. Com mais uns 10 a 20 mil, eu ia quitar o valor que eu tinha pego. Um apartamento que você financia em 30 anos, em 10 você paga ele. 20 é de juros pro banco. Ninguém merece.
Esses fatores todos foram os fatores determinantes para eu poder vender o apartamento, tomar essa decisão de vender o apartamento que era financiado, que não foi meu, só ia ser meu daqui a 30 anos, e ir para uma casa que morar de aluguel. Ou seja, qualidade de vida no presente, juros exorbitantes que a gente paga para o banco. Então, juros compostos só é bom quando ele realmente é para a gente, não para outras instituições. Questão de qualidade de vida que eu quero ter quando eu aposentar, e eu não quero ficar realmente, depois de aposentar, muitos anos pagando ainda alguma coisa desse sentido, com esse valor. Outra questão foi sobre os meus filhos, tanto agora no presente quanto a mudança de gerações, essa mudança de mentalidade sobre o que é bem, o que é investimento em relação à questão dos imóveis. É isso, gente. Quem gostou, dá um like, compartilha essa ideia. Quem tem dúvidas, se conecte comigo, mande aí. Na descrição aqui embaixo vai ter todos os meus dados para você entrar em contato comigo. Tchau, até o próximo vídeo.